Oi, pessoal! O meu grupo de cálculo numérico é composto por mim, Bruna, pelo Anderson, pela Júlia e pela Mariana. Nós somos alunos da Unicamp de Engenharia de Manufatura e Produção e, como eu disse anteriormente, a disciplina é Cálculo Numérico com o professor Aníbal Azevedo. O módulo 1 desse vídeo, o conteúdo é sobre números binários e pontos flutuantes. O primeiro exercício é sobre a conversão do número decimal para número binário. Números binários são números usados por computadores para o processar dados. Esses números são compostos por algarismos 0 e 1, e nossa primeira sessão problema é converter esses números decimais para binário através de um código em Python. Agora eu vou exemplificar aqui para vocês como a gente pode transformar decimal para binário de forma bem simples, uma continha de mão mesmo. O exemplo que eu vou dar aqui é com o número 141, e como vocês podem ver, a gente vai dividir o 141 por 2, que vai dar 70, e todos 71, na verdade, e todos os restos nós vamos acabar guardando, pois eles vão ser úteis depois no final. A gente vai repetir essa conta até chegar ao número 1, e para a gente iniciar a montagem do nosso número binário, a gente vai começar com o número 1 e pegar os restos do menor quociente para o maior e colocarmos em ordem. Como vocês podem ver, o número final foi 1. Então, para nossa programação do exercício 1, a gente usou o round value para gerar um número aleatório com duas casas decimais a partir do número do nosso RA. Depois, nós pegamos o int value para separar somente a parte inteira desse número gerado. O numAppend faz uma lista com o resto da divisão por 2 desse número inteiro que a gente separou. O próximo comando, num, ele lista na ordem inversa esses restos obtidos para poder gerar o número binário. A gente colocando isso no Google Colab, nós vemos que a parte 1 vai transformar o nosso RA no número aleatório. A parte 2 vai transformar somente a parte inteira em número binário. Bom, voltando aqui para o nosso slide, já que na parte 3 a gente denominou uma variável n, que separa somente a parte decimal do número aleatório que a gente gerou. A gente colocou uma nova variável d, que multiplica esse n por 2 para começar o processo de transformação do número fracional para o binário. Depois, nós armazenamos esses números obtidos em uma string, e por fim, para obter o número binário final, a gente juntou o que a gente tinha obtido da parte inteira com a parte fracionária. Então, voltando aqui para o Google Colab, com toda essa programação, a gente consegue o número binário final a partir dos RAs. Então, eu vou testar alguns RAs aqui para vocês. Bom, gente, então agora passando para o segundo exercício, a gente vai usar o ponto flutuante para uma situação cotidiana que é obter a precisão da nossa máquina. Então, a precisão da máquina vai ser o menor número positivo na aritmética do ponto flutuante. Esse ponto flutuante é o menor número que a gente falou, que é positivo e diferente de zero. Então, esse número somado a 1 vai ser maior do que 1. O ponto flutuante, apenas relembrando, é como a gente consegue armazenar os valores no nosso computador. E ele funciona através de algumas variáveis. O beta, que é a base em que a máquina opera, o t, que é o número de dígitos na mantissa, e o e, que é o expoente, que opera no intervalo de mzinho, que é o menor valor desse expoente, e mzão, que é o maior valor desse expoente. Então, para exemplificar como vai funcionar esse exercício, eu vou colocar aqui um número, vou colocar que A é igual a 1 e S é igual a 2. E a gente vai fazer funcionar que, enquanto o S seja maior do que 1, o A vai ser dividido por 2 e o S vai ser esse A dividido por 2 mais o 1. Então, considerando que lá no começo a gente tem 1 como A e 2 como S, o A dividido por 2 vai ser 0,5, somado com 1 para obter S, a gente tem 1,5.
o próximo número seria 0,25 e 1,25, e assim vai, até que a gente obtenha o menor número possível. Só que esse menor número possível vai ser igual a zero, porque não tem como computar. Nosso computador não consegue fazer um número tão pequeno assim. Por isso, a gente vai multiplicar por 2. Como o número seria igual a zero, já que a gente não consegue computar, multiplicando por 2, a gente vai obter o último número que a gente consegue computar. Então, esse seria a precisão da nossa máquina. Aqui está um pouco do nosso código, então a gente define algumas variáveis, define o A e o S e faz com que, enquanto o S seja maior do que 1, essas condições que eu falei, e depois definir o PREC, que seria 2 multiplicado por A, e printar esse resultado. Agora, a gente vai fazer isso em relação ao nosso RA. Então, a gente vai definir uma variável aleatória a partir do nosso RA, e o Anderson vai explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Bom, galera, agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que o programa funciona na prática. Antes de começar, eu queria destacar esse código aqui. Foi fornecido pelo próprio professor e ele funciona da seguinte maneira. Quando a gente for rodar o programa, ele vai pedir para você digitar o número de RA e a partir desse número de RA ele te fornece um valor aleatório que a gente vai utilizar pelo resto do programa. E esse valor aleatório a gente vai definir como val. Bom, só comentando sobre os dois códigos aqui, né? O Randall Seed, como ele funciona? Ele pega um valor aleatório a partir de um intervalo pré-estabelecido por você. Então, por exemplo, se eu estabelecer um intervalo de 1 a 50, ele vai pegar qualquer valor de 1 a 50 para ser utilizado como valor inicial. Como eu coloquei só o RA aqui, ele vai acabar utilizando o próprio RA mesmo. O Randall, ele faz um cálculo aleatório a partir desse valor e te fornece um valor X aleatório. E queria ressaltar também que para um valor de entrada sempre vai te fornecer o mesmo valor de saída. Então, por exemplo, se eu usar o meu RA, ele vai dar sempre um valor específico. A gente colocou aqui o print para mostrar para a gente qual que vai ser esse valor, né, de acordo com o RA que a gente colocar no sistema. Bom, inicialmente a gente definiu as duas variáveis aqui, né, que foram fornecidas pelo próprio exercício. O A é igual a 1 e o S é igual a val mais A. O que acontece? A gente quer saber até que número a máquina consegue processar dividindo por 2, né? Então o que a gente pensou? A gente utilizou o while aqui e a gente estabeleceu um parâmetro para ser atendido. Caso contrário, não entra nesse parâmetro. Então o que acontece? Inicialmente o valor de A é igual a 1, o S é igual a val mais A. Val mais 1, né, que é o valor de A, é maior que o próprio val. Então ele vai entrar aqui no sistema, o que o sistema vai fazer? Vai pegar o valor de A, 1, e vai dividir por 2. O A vai passar a ser meio e o S vai passar a ser val mais meio. Isso vai se repetir até que essa condição não seja mais atendida. Quando essa condição não vai ser mais atendida? Justamente quando o valor de A for 0, porque aí o S vai ser igual a val. O que acontece? O valor que o sistema consegue processar, quando ele vai dividir esse valor por 2, ele entende como 0, porque ele não consegue processar mais. Então o que acontece? Na última operação, o nosso A ele vai sair como 0, né? Foi o nosso valor dividido por 2, ele entendeu como 0. E aí ele não vai entrar mais no sistema e vai vir direto para cá. E aí a gente utilizou esse comando aqui, né? Essa operação, para recuperar esse valor. Porque a gente pegou o valor que a máquina conseguiu processar, dividiu por 2 deu 0, então a gente vai lá e multiplica por 2 para recuperar esse valor. Basicamente é isso do que o programa consiste. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona com os RAs do meu grupo. Agora. Bom, aqui ó, ele forneceu aqui o valor de val, né? O valor de saída aqui. E esse foi o número que minha máquina conseguiu processar. E o número, ele é absurdamente pequeno, como esperado, né? Porque se vai dividindo por 2, o número vai ficando mais pequeno. Agora eu vou fazer com os outros RAs do meu grupo. Aqui deu um outro valor de val, como esperado, e um outro valor aqui que a minha máquina conseguiu processar. Outro valor. Bom, deu um outro valor. Bom,
Era isso, espero que vocês tenham conseguido entender. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até uma próxima.